Hoje são 26 de outubro. Convido vocês para assistir esse vídeo até o final, que é muito importante. Vamos falar sobre a democracia brasileira, a ditadura democrática e a distopia do Brasil. Aquilo que a gente não quer, aquilo que tornou o nosso país um caos. O que a gente viu acontecer aqui no país a partir de janeiro, fevereiro de 2020? Nós vimos acontecer que toda a mídia paga e os políticos aterrorizaram a população, politizaram uma pandemia de uma peste que chegou aqui, para aproveitar para fazer o controle social e para oprimir as pessoas. Ninguém sabe de onde veio a peste, que matou milhões de pessoas no mundo e continua matando. Ninguém sabe como ela chegou aqui no país e nem quem são os responsáveis, mas sabe que tem que perseguir um direito, um governo conservador e um presidente que foi eleito pela maioria da população aí. Então, o nosso presidente, ele se tornou o quê? Um refém de uma ditadura democrática, entre muitas aspas, que é a nossa distopia brasileira. É o 1984 que nós estamos vivendo aqui no Brasil. O presidente está com o martelo da justiça na cabeça, ele não pode fazer nada, ele é refém de uma Suprema Corte, né? E ele está acuado. É que nem, como dizem aqui no Sul, que nem o rato em guampa. Quanto mais ele recua, mais ele se aperta. Mais ele fica acuado, mais ele fica oprimido e sem condições de reagir. E a situação é essa, meus amigos. Então, o que aconteceu com o canal Terça Livre? Por que o jornalista Alan dos Santos é tão perseguido no mundo todo agora e por que fecharam o canal dele? É que o Alan dos Santos, em pouco mais de 6 anos, ele se tornou um dos maiores formadores de opiniões aqui da América e quem sabe do mundo. Porque ele criou esse canal Terça Livre, um canal de notícias na internet, de TV na internet, que com uma qualidade, com uma programação muito boa, com comentaristas políticos, com jornalistas, com pessoas cultas e preparadas para discorrer sobre qualquer assunto. E a empresinha de grande sucesso, ela colocou em risco toda a mídia televisada, escrita aí, a médio e longo prazo, porque eles ameaçavam em chegar à TV, chegar ao rádio, e isso aí iria dar um grande impulso para os conservadores no Brasil. Eles já apoiaram a eleição do presidente no primeiro turno e agora continuariam no segundo mandato a apoiá-lo. Isso sem cobrar nada, de graça, né? E por ser o Alan dos Santos um conservador, um católico, um homem que defendia todas as pautas que o nosso presidente, que o nosso governo de direita defende, ele se tornou um inimigo do sistema, um inimigo do establishment. Então, vamos ver aqui da onde que surgiu isso aí. Veja esse personagem que está sentado aí, Coronel Adolfo Eichmann, que ele disse: eu apenas cumpri ordens. Aqui é um juramento de Nuremberg, após a Segunda Guerra Mundial, onde esse carrasco nazista está sendo interrogado. Então, diante dessas... Isso aqui é o juramento de Nuremberg. Ele disse que apenas tinha cumprido ordem, e diante das atrocidades cometidas para milhões de judeus que foram mortos em campos de concentração, aqui foi tudo exposto sem filtros. E a defesa desse carrasco, num último esforço para obter a clemência, para não ser morto, ele expôs essas coisas que eu vou relatar para vocês aqui. Ele disse que o nazista ele não deveria ser responsabilizado por suas ações, porque ele e outros oficiais estavam apenas seguindo ordens superiores. Ora, veja se isso aí justifica uma arbitrariedade. As atrocidades dos nazistas, elas não aconteceram porque os oficiais e discípulos de Hitler tinham liberdade de expressão demais, mas porque as vítimas e seus defensores eram calados, como acontece aqui no Brasil. Eles não podiam falar, não tinham liberdade de expressão, não tinham liberdade de opinião. E aí o governo fazia o que queria, como está acontecendo aqui. Uma ala de progressistas faz o que quer e a outra ala fica quietinha e não pode falar nada. Se falar é condenado. Então, essas atrocidades aí que aconteceram, com a desculpa que os críticos dos membros do governo lá, do Estado, do establishment, diziam que eram pessoas perigosas, que era contra a segurança nacional, contra a ordem pública,
os nazistas, eles perseguiam e calavam as pessoas que criticavam aquele regime. Então ninguém criticava, era a espiral do silêncio lá. E inimigos, qualquer opositor que ousasse contrariar ou falar mal ou questionar os métodos, ele estava lascado, não podia falar. Então eles apenas deixaram dor e cicatrizes profundas por essa omissão. E deixaram lições vitais que podem ser entendidas e aplicadas em qualquer lugar do mundo, no espaço e no tempo. É o que está acontecendo aí. E no Brasil, o ministro do STF, Alexandre Deus de Moraes, ele decretou a prisão desse jornalista Alan dos Santos, do canal Terça Livre, que agora está morando nos Estados Unidos, e determinou a extradição do jornalista para o Brasil, para ele ser punido, ser morto, sair paraplégico da prisão, ou ficar lá eternamente, como eles fazem com as pessoas que eles estão prendendo. Deixa lá, não deixa o advogado tomar conhecimento qual é a denúncia, qual é o crime que ele cometeu, e o cara fica lá. E cabendo agora ao ministro da Justiça tomar providências. Ora, vejam, vou explicar uma coisa para vocês. E os advogados que estão vendo aí, me contestem, me apresentem argumento, façam diálogos, defendam essa tese esdrúxula que eles criaram aí. Sabe-se que é uma ordem manifestamente ilegal, né? E será que o ministro vai cumprir? Parece que sim. Eu não faria, eu pediria demissão do cargo. Olha, lamento muito, é uma ordem absurda, e ordem absurda não se cumpre. Isso qualquer militar sabe disso, qualquer pessoa que tem dois neurônios sabe. E no caso concreto, eu não cumpriria a ordem por 5 razões, mas depois eu vou complementar o assunto. O STF ele não tem competência para julgar uma pessoa que não tem foro privilegiado, como esse jornalista. Segundo, o inquérito tramita na corte, é um inquérito ilícito, é um inquérito feito contrariando normas, contrariando a Constituição e os ritos processuais. Terceiro, não cabe extradição de um jornalista por crime político de opinião, tanto pela nossa legislação quanto pela legislação americana. Aí que depois eu vou explicar por quê. A nossa lei, quarto item, a nossa lei, a lei de imigração, a 13.445, em seu artigo 82, inciso 7 e 8, proíbe extradição por se tratar de um tribunal de exceção. E é um tribunal de exceção porque então foi fazendo um inquérito ilegal. E que quer julgar um jornalista, entre aspas, por crime de opinião ou de expressão. Quinto, o Estatuto dos Servidores Públicos da União, que é a Lei 8.112, no artigo 116, inciso 4, diz que o servidor não é obrigado a cumprir ordens manifestamente ilegais, como essa aí. Como fazia o coronel Eichmann, lá condenado à morte pelos crimes do nazismo. Ele alegava que apenas estava cumprindo ordem. Mas aí que tem um problema. Agora eu vou explicar por quê. Diante disso tudo, o que fez o ministro Alexandre de Moraes e seus delegados, seus capachos lá? Eles atribuíram a Alan dos Santos não os crimes de jornalista, de opinião ou coisa parecida. Eles colocaram crimes contra a segurança nacional, terrorismo digital através de organização criminosa. Eles disseram que o Alan chefiava uma milícia digital. Não, assistia do Zap, talvez, né? Crimes de ódio, apologia ao crime. Ele fazia apologia para a invasão do parlamento, invasão do STF. Ele pregava a extinção do STF. Um absurdo, ele jamais disse isso. Jamais o Alan falou isso. Bom, mas dentre muitas outras barbaridades que os americanos lá não entendem, né? A Interpol não sabe isso aí, eles pediram extradição, né? Então assim fica fácil. A única solução dele seria pedir um asilo político, porque ele é um perseguido político claramente. A atuação dele é igual àquela atuação dos cubanos lá que foram condenados a 10, 20, 25 anos de prisão, porque saíram à rua gritando, pedindo liberdade, pedindo comida. Então, nas ditaduras, quem pede comida ou liberdade é um terrorista, tem que ser morto, fuzilado ou prisão perpétua. É o que os comunistas fazem. Então é isso aí, meus amigos. Essas pessoas, todos os conservadores, eles vão ser silenciados e perseguidos. Vejam que até o próprio presidente da República já teve suas lives censuradas. E ele vai ser simplesmente varrido das redes sociais, como foi o Donald Trump. Porque eles dizem que o presidente faz fake news, não sei o que, não sei o que. Coisas absurdas. E o presidente está muito mal assessorado. Que as pessoas que
que colocam ali imprime aqueles print ali para ele ler nas lives, aquilo ali é criminoso. Eles não checam aquilo ali e a imprensa faz aquilo ali de propósito, aquilo é uma armadilha. Colocam na mão dele, a vacina, a picadinha está fazendo isso e aquilo. E ele vai ler aquilo ali sem checarem. Imediatamente a imprensa que publicou aquilo, a revista ou o jornal, vai lá e muda, porque é um jornal online, ele vai lá e muda o texto. E aí taxa o presidente de fake news. Mas só um cego não vê isso, que é tudo armadilha. E o presidente cai todos os dias nessas armadilhas e ninguém é responsabilizado por isso. E outra coisa, pessoal. Nos países, nas ditaduras, como eu falei aí, Venezuela, Coreia do Norte, Cuba, China, Bolívia e outros países do mundo aí, só perseguem jornalista porque é ditadura. O jornalista fala a verdade e vai abrir os olhos do povo. Então essas pessoas não podem. E aqui no Brasil tem um ditador que não deixa jornalista falar e que ele tem o apoio de toda uma corte sobre isso. Então, meus amigos, nós temos aí, presidente, temos uma ala nas Forças Armadas, coloquei 2 aqui, eu não quero nem falar nessas pessoas aí, mas tem generais das 3 armas que eles estão conspirando pela terceira via, pelo progressismo, são comunistas. Isso em toda parte tem, o Estado está totalmente aparelhado. E essas pessoas, eles ficam insuflando, eles ficam conspirando por uma terceira via para botarem comunistas nas eleições do ano que vem. E é por isso que eles querem sufocar todo mundo. E tem muitos, eu coloquei 2 aqui, mas tem vários de todas as armas. Eu não posso colocar aqui porque isso pode dar problema, né? Mas todo mundo sabe que generais que passaram pelo governo agora estão contra o presidente e fazendo conspirações e conchavos fora com políticos comunistas. Meus amigos, por favor, isso é importante. Repliquem isso, compartilhem, curtam, é importante isso. Se inscreva no meu canal, não custa nada. Porque a gente precisa defender a nossa pátria.